para que a foto fique boa, para a gente iniciar o processo de planejamento. Depois eu continuei com o Smile Design dentro do DSD Hands-On, do aplicativo. Acho que foi uma parte muito bacana da live. Hoje a gente vai continuar, vou mostrar para vocês como é que eu fiz como é que eu saí do 2D, né, do Smile Simulation em cima de uma fotografia, para a parte 3D, o enceramento digital. Eu vou mostrar isso para vocês no final, para que a gente possa amanhã, né, Serginho? Amanhã a gente vai fazer um mock-up dessa paciente e a gente vai validar, e a paciente também vai ver se está legal, se parece com ela, se está em harmonia com a face, se é o desejo dela, aquele projeto, se é aquilo que ela quer para ela. E a gente acredita que sim, né? E a partir daí a gente vai então dar prosseguimento às etapas de preparo e moldagem, cimentação, tudo ao longo da semana aqui na live. Show de bola. Então, gente, antes da gente começar, vamos lá, só ajuda a gente aí a chegar mais gente para ver esse conteúdo que está muito bacana. Vê aqui no canto inferior, aqui do lado direito, você vai ver que tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho e manda para 3 colegas. Faz isso aí para a gente, para que a gente possa, né, para que você também possa fazer parte desse movimento que o I Know preza tanto, que é o movimento de compartilhamento de conteúdo de qualidade, para que a gente possa ter a nossa odontologia brasileira cada vez melhor e a sociedade possa enxergar a profissão tão bonita quanto ela é. Tá bom? Então, fala isso aí, ó. Faz isso aí pra gente. Clica aqui no aviãozinho, manda para 3 colegas aí. Você não vai sair da live, vai continuar ouvindo a gente e daí eles vão entrar aqui e vão poder participar também desse movimento bacana que a gente está fazendo. Ok? Eu mesmo estou fazendo aqui para os amigos, né? Ah, faz aí, eu vou fazer também. Vamos lá. Todo mundo fazendo. A gente sabe que hoje é um pouco mais complicado, né, Serginho? Hoje é dia útil, são 7 e pouquinho, 7:05 da noite. As pessoas estão chegando do trabalho, a grande maioria agora, e a gente sabe que ao longo da live as pessoas vão juntando aí. Show, 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 show. Então vamos lá. Eu acho que dá pra gente começar devagarzinho. Vamos começar, manda bala aí. Vamos começar com nossos slides. Como eu disse para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa história. É analógico, é digital, um para sobrepor o outro, eles conseguem coexistir ainda. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso e, como eu falei, numa segunda parte da live, o Ângelo vai tocar aqui mais uma parte do nosso paciente ao vivo que a gente começou ontem com a documentação. A gente já mostrou um pouquinho do caso e a gente vai dar continuidade nisso aí. Ele vai resgatar um pouquinho do que a gente fez ontem. Para quem não pôde acompanhar, não se perca, mas é importante que vocês acompanhem todos os dias para que você não perca nada. Hoje a gente vai dar essa colher de chá, né, Ângelo? Para quem não esteve com a gente ontem e conseguir acompanhar bacana o caso, mas a gente não vai conseguir fazer isso todo dia, então não perde nenhum dia, tá, gente? Cola na gente aqui que até sábado a gente vai mostrar esse caso de A a Z, tá bom? Então vamos lá. E outra coisa também, olha só. Pessoal, preste atenção. O Sérgio separou um material super bacana, né? Esse material que a gente vai mostrar na live de hoje é um caso lindo, é um caso inteiro do nosso fluxo do restaurador. Vocês vão entender o que a gente faz diferente e que, na verdade, não é tão diferente assim. Tá? Então, não fique... Acalme seu coração, como diz o Serginho, que eu acho que vocês vão curtir bastante e o fluxo está pronto para todos nós. Isso, vamos lá. Então, gente, ainda seguindo um pouquinho da pegada de ontem, né? Essa história do fato ou fake sobre a odontologia digital. Talvez você ainda esteja pensando assim, ó. Eu fui um que pensei sobre isso. Por isso eu acho que várias pessoas que estão aqui na live também podem ainda pensar isso, né? Poxa, tô fora. Eu vou precisar mudar todo o meu fluxo de trabalho para que eu vire digital, né? Ontem a gente apresentou ferramentas que vão ajudar no diagnóstico, no planejamento, na execução, no acompanhamento do paciente. A gente mostrou muita coisa bacana, mas talvez você esteja pensando ainda assim, cara, isso está longe da minha realidade, ou então assim, poxa, eu estou tão confortável aqui no fluxo de trabalho que eu tenho hoje, por que eu vou mudar para o digital? Será que não é mais legal ficar já onde eu estou, quietinho aqui, porque está dando tudo certo? Será? Vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. Como o Ângelo falou, a gente vai mostrar o nosso fluxo de trabalho, o que a gente tem feito, não hoje, que a gente vem fazendo há 5 anos, né, desde 2016, a gente vai mostrar para vocês aqui, ó. Ou seja, não é algo que é tendência, tá, gente? Não é assim,
futuramente a gente vai trabalhar assim. Não, a gente trabalha assim há 5 anos, e graças a Deus com muito sucesso, com vários casos bacanas, e a gente vai mostrar um desses casos. Então esse aqui é o caso da Dani, né? Ele foi trabalhado dentro do nosso fluxo de trabalho, que é o DSD Natural Restorations. Vocês vão entender melhor sobre isso durante esses dias. Vamos fazer o caso clínico aqui dentro desse fluxo do Natural Restoration, mas eu quero dar uma passada rápida no fluxo para você ver como é que ele acontece. Como falou ontem, né? Tudo começa com a digitalização do paciente. A gente vai fazer fotos, a gente vai fazer um vídeo, porque a gente precisa fazer uma análise dinâmica também do paciente, e a gente vai adquirir um modelo digital, tá? É isso que a gente precisa trazer para dentro do nosso computador e começar a trabalhar ele dentro de um fluxo digital. E a gente mostrou também isso ontem, e o Ângelo fez essa demonstração e foi muito bacana. A gente mostrou que depois a gente faz o Smile Simulation. O Smile Simulation é uma ferramenta do DSD Hands-on App, onde a gente vai traduzir em formas de linhas, desenhos, traços, de um novo desenho de sorriso, aquilo que o paciente falou para nós que deseja e aquilo que a gente observou que o paciente precisa. Então, ele é um tradutor das vontades e necessidades do paciente em forma de um novo design de sorriso. E, fora isso, a gente consegue ainda mostrar um antes e depois de maneira muito prática aí. O Ângelo vai falar um pouquinho mais sobre isso aí no final, vai resgatar um pouquinho do que a gente mostrou da paciente ao vivo, tá bom? Então, essa é a nossa primeira consulta. Obviamente, tem o exame clínico, enfim, tem as outras coisas, mas, em suma, é isso aqui, são highlights assim que a gente precisa ter, né, os pontos altos na nossa primeira consulta, tá bom? E daí, gente, a partir disso, a gente vai ter o nosso planejamento 2D. E esse planejamento 2D, ele vai gerar, ou ele vai guiar o nosso planejamento 3D, ou o nosso ensino 3D, certo? Então, o 2D, a nossa visualização 2D, que a gente fez ali junto com o paciente e também junto com aquelas informações que a gente colheu, ele vai ajudar a gerar agora um plano 3D, um enceramento digital. O produto desse enceramento digital vai ser, então, impresso, ok? Vai ser impresso para que a gente possa gerar uma guia de mockup, e essa guia de mockup vai ser levada em boca do paciente para que a gente tenha o nosso mockup com resina bisacrílica, que é o test drive do sorriso. É a oportunidade que a gente tem de mostrar, antes de fazer, antes de vender para o paciente, o que é que a gente é capaz de resolver, o que é que a gente é capaz de fazer por ele. Né? A consulta mega importante, é a hora que o paciente vai dizer sim ou não para você. Tá? E aqui, só para a gente exemplificar, esse era o antes e o depois da nossa amiga Daniele. Beleza? Sérgio, beleza, o paciente... Sim, pode falar. esse caso da Daniele, né, que você está mostrando aí, volta um slidezinho, por favor. É interessante já observar como ela tem um plano horizontal bastante inclinado, né? Você vê que o quadrante 1 dela ali, ele sobe um pouquinho. É claro que nesse caso ele fica bem visível, mas quando a gente traça as linhas, quando a gente faz o DSD dessa paciente analisando pela face, isso fica muito nítido, fica muito claro. E toda vez que a gente precisa fazer uma correção de plano horizontal, a gente tem um desafio oclusal, certo? Porque quanto maior a mudança, maior o desafio, maior a modificação que você está fazendo ali na tua articulação, nos movimentos mandibulares. É só um adendo aí, mas vocês vão ver que, vocês podem observar no mockup agora como isso já foi bastante atenuado, né? Foi bastante amenizado. Se não dá para equilibrar totalmente, porque isso aí talvez geraria um tratamento maior, um aumento de dimensão, uma reabilitação total, mas a gente já está conseguindo aí minimizar bastante o problema dela. Angela, a paciente ela disse assim para mim que queria os dentes mais brancos, ela queria que os dentes aparecessem mais, porque ela trabalha com imagem, e ela trabalha com imagem e ela faz vídeos, e ela filmava exatamente da direita para a esquerda. Então, o que acontece? Quando ela falava, parecia que os dentes pareciam, não. Na verdade, os dentes do lado direito, eles estão mais palatinizados. Então, eles aparentam estar menores do que os do lado esquerdo. Então, isso gerava um desconforto muito grande para ela, quando ela gravava os vídeos, entendeu? Então, o que é que ela disse? Essas eram as queixas. E daí, esses casos, a gente tem uma oportunidade de ouro de
de saber se o que a gente é capaz de fazer vai contemplar as queixas da paciente. Primeiro, obviamente, lá na simulação digital, no Hands-on App, no DSD Hands-on App, e depois de forma mais, vamos dizer assim, mais contundente, assim, no mockup, né? O O mockup, ele mockup. vai dizer, cara, isso que você planejou vai dar certo. E a paciente vai ter a oportunidade de dizer assim, isso que você pensa em me entregar contempla as minhas necessidades. Eu estou no lugar certo, é aqui que eu tenho que ficar porque você já me provou que é capaz de resolver as minhas queixas. Entendeu? Beleza. Então, o que aconteceu? A gente fez um mockup, o paciente gostou, aprovou, agora a gente vai para a execução do caso. E daí a gente vai fazer os preparos, existem as guias, existem maneiras da gente. A gente faz uma técnica de preparo, que é a técnica do preparo sobre o mockup. A gente utiliza guias para fazer o controle se aquilo que a gente precisa de espaço já está sendo contemplado pelo nosso preparo. Enfim, a técnica de preparo. E ao final do preparo, obviamente, tem a nossa moldagem. E no caso do Fluxo Digital, a gente fez a moldagem digital. A gente escaneou o paciente. A gente escaneou a paciente e aí transfere para o laboratório informações de término, enfim, do espaço que a gente precisa. E daí agora vem uma fase laboratorial, que é desenhar no software do CAD/CAM, ou seja, no sistema lá de desenho, né? Ele desenha as restaurações cerâmicas para que depois a máquina, que é o CAM, né? Que é a parte que vai manufaturar as peças, né? Ele vai transformar um bloco de cerâmica numa restauração de acordo com as informações que o software de desenho mandou, e depois existe a Sérgio. finalização das peças, que pode ser maquiar, que pode ser só polir, né? Dar o glaze, enfim. Fala, Ângelo. Não, só um detalhe, né? Quando você fala de desenho, né? De desenhar essas restaurações nesse software, na verdade, esse software aí ele não vai criar nada. Esse software vai copiar aquela anatomia, aquela morfologia que a gente deu no enceramento digital lá atrás. É um conceito, pessoal, que chama copy-paste dentistry. É odontologia de copiar e colar, ok? Como a gente trabalha com morfologia de dentes naturais, com réplicas, com clones de dentes naturais, a gente copia da natureza para fazer o enceramento, que vai gerar o mockup. E depois, quando você faz os preparos guiados por esse mockup e escaneia ou molda esses preparos, a gente novamente copia esse mockup, a gente copia essa morfologia para entregar cerâmicas finais, réplicas de dentes naturais. Então não existe modificação. Aquele tiro no escuro, né, que você dava antigamente, onde você faz um mockup e o paciente se apaixona pelo mockup, aprova o mockup, fica louco por aquele mockup, e de repente quando chega a restauração final não tem nada a ver com aquele mockup. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso, né? Ou a restauração às vezes copia a forma, mas a textura superficial é completamente diferente. Isso na nossa metodologia, no nosso fluxo de trabalho, isso não existe, pessoal. Não existe. A gente não abre mão de manter o projeto até o final. A não ser que, na hora do mockup, o paciente não goste daquela forma, o que é muito difícil, porque ele já participou dessa escolha antes. Ou você observe que precisa aumentar, precisa deixar um pouco mais quadrado, mais arredondado, queira mudar a morfologia. Mas essa surpresa, ela é no mockup, no momento do mockup. Na hora da restauração final, você pode ter certeza que o que vai ser entregue para o paciente é exatamente aquilo que ele aprovou, tá? Não basta ser lindo e natural. Tem que ser lindo e natural e exatamente igual ao projeto inicial. Esse é a palavra-chave. Manda bala. Show de bola, show de bola. Então, ó, desenhamos, transformamos, né, esse desenho numa restauração, e a restauração vai ser trabalhada, finalizada ali, maquiando ou só polindo para poder ir para a boca. Oi. E essas são as restaurações finais, né? São as restaurações finais feitas aí no DSD Lab, em parceria com o Ângelo. E próximo passo agora é cimentar. Essa foto é só para mostrar aí, ó, a riqueza de detalhes que essas restaurações, que são morfologia de dente natural, elas têm. Olha isso, gente. São restaurações intocadas na sua morfologia pela mão humana. Ela vai direto do software para a fresadora, da fresadora para a boca do paciente, sem É sofrer disso que eu tô alterações de falando, morfologia. pessoal.
É disso aí que eu tô falando, olha. Veja essa A morfologia gente aí. tá... É Agora não é absurdo, gente, tocada, isso aí. ela não é tocada porque não precisa. É isso que a gente gosta tanto desse tipo de trabalho, né? Usando morfologia de dente natural. É que não precisa, essa restauração sai pronta. Essa restauração ela tem cara de dente porque ela é cópia exata de dente. Ela tem cara de dente porque ela é cópia exata de dente. Entendeu? Mas vamos lá, vamos tocar nosso fluxo. Então a gente cimenta e aqui a Serginho, gente tem o resultado final. Falante. só responder uma dúvida aqui do Túlio, que ele está perguntando aqui. Consigo baixar a biblioteca gerada no DSD App? Bom, Túlio, a gente tem essa biblioteca dentro do Nemo Smile Design, que é o software que a gente usa para fazer os planejamentos digitais, né, os enceramentos. Antigamente a gente tinha a parte 3D no app e a gente conseguia exportar. Você pagava uma taxa extra e você exportava essa biblioteca. Hoje em dia isso não é mais possível, porque dentro do aplicativo só tem a parte 2D. Você vai desenhar, você vai fazer no máximo até a simulação, o Smile Simulation ali, que é o mais importante para o dentista fazer na frente do paciente, ok? A partir daí, para fazer o enceramento digital, essa biblioteca ela está nos softwares que complementam com a parte de enceramento digital e não a partir do app, tá? Mas é a mesma biblioteca que tem no app, a gente tem ela disponível também nos nossos softwares de enceramento digital. Mas aí, né, Ângelo, cabe dois detalhes. O primeiro é, a biblioteca base que tem no aplicativo é a biblioteca do Ian Haitó, tá? E essa biblioteca, pô, praticamente todo mundo, se não todo mundo que trabalha com enceramento digital tem acesso a essa biblioteca de uma forma ou de outra, tá? E o outro É. detalhe é, o que você não vai ter acesso, talvez, seja a biblioteca das morfologias que são da biblioteca criada pelo DSD. Aí essa não. Aí só no Nemo Smile Design. Não é isso, Anjo? E outra coisa é, o Ângelo Só vai... no Nemo Smile Design, só que isso porque a gente tem essa biblioteca, né? Ela é de propriedade do DSD, né? Isso. E outra coisa, o Ângelo vai fazer exatamente isso hoje, ao final aqui. Ele vai transformar o 2D em 3D, utilizando a mesma morfologia que ele fez ontem no 2D. Entendeu? Por quê? Porque Exato. é uma biblioteca que todo mundo tem acesso, que é a do Ian Haitó. A gente escolheu o modelo, se eu não me engano, F7, não foi, Ângelo? Não. Ontem eu demonstrei no F7, mas na verdade, quando eu planejei o caso, a gente usou o F8. Eu vou mostrar o planejamento do F8 hoje no app, e aí a gente encaminha com enceramento também usando o mesmo modelo. Show de bola. Então vamos lá. Então, gente, ó, a gente fez aqui a gente mostrou aqui o fluxo de A a Z, de uma maneira, obviamente, mais rápida, para vocês entenderem, vocês contextualizarem como é que a gente trabalha. Esse é o fluxo. Daí, pode ser que alguns de vocês já estão falando assim, eu já sabia, esse negócio digital realmente não é para mim. Por quê? Porque não tem nada a ver com minha rotina. Será mesmo, gente? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar tudo de novo falando sobre esse fluxo. Só que eu quero que agora você preste bastante atenção. Preste atenção nessa hora agora. Você vai ver que não é bem isso que está escrito aí na tela. Que esse negócio digital não é para você. Vamos lá, ó. Vamos começar de novo. Vocês vão ver que isso é fake, hein? Isso aí que a gente colocou é fake. Vamos lá. Primeira consulta, ela começa com a documentação. Aí você pode dizer, tá vendo? Ó, logo na documentação, eu já vi que não é para mim, porque você fez o escaneamento intraoral. Preste atenção aqui, ó, no que foi que eu escrevi. Eu não escrevi escaneamento intraoral, eu escrevi que você precisa do modelo digital. O modelo digital pode sim, obviamente, ser adquirido de forma mais confortável, mais rápida, enfim, com inúmeras vantagens, por meio do escaneamento intraoral. Só que você também pode obter um modelo digital moldando e encaminhando isso para um laboratório que tenha um scanner de bancada, um scanner de modelos. Eu mesmo, fala aí, Ângelo, agosto de 2020, o que eu fazia? Eu dava meu paciente e mandava para o laboratório do Ângelo. E chegava lá, eles vazavam o Exatamente. modelo e o modelo para trazer esse modelo para dentro do computador. Tá? Então, eu preciso do modelo digital. Eu não preciso do escaneamento do scanner intraoral. Obviamente que o scanner intraoral vai trazer muitas vantagens, mas ele não é restritivo.
O fato de você ter ele ou não é restrito para você obter as vantagens de um fluxo digital. E depois eu mostrei que a gente faz o Smart Simulation. Vai dizer, agora eu te peguei, porque o Smart Simulation eu não vou poder fazer porque eu não tenho o DSD Hands-on App. Tá, aí o que eu vou te falar é o seguinte, hashtag acalma teu coração, tá? Acalma teu coração, porque nos próximos dias, mais especificamente a partir de amanhã, a gente vai te falar não só como ter o DSD Hands-on App, mas como tirar o máximo de proveito dessa ferramenta, que para mim é uma ferramenta indispensável de trabalho, talvez uma das mais importantes que eu tenho no meu dia a dia. Se eu chego no consultório e meu DSD App ali não está pronto para trabalhar, para mim é como se estivesse faltando energia, água, me deixa incapaz, entendeu? Então, assim, segura aí, acalma teu coração que você vai dar certo também, não só o DSD Hands-on App, mas a gente vai te Sérgio, mostrar como tirar o máximo proveito dessa baita ferramenta. Fala, Ângelo. primeiro, só complementar isso que você está falando aí. Pessoal, ferramenta fantástica, super fácil de usar. Você vai aprender como usar, como baixar e como poder estar tirando proveito disso, não só para você planejar na frente do teu paciente ou para você iniciar esse processo de planejamento no app, mas como também fazer com que o paciente seja um coautor do sorriso, né? Porque dessa forma ele vai poder junto com você talvez escolher uma biblioteca que ele prefira, enfim, ele vai ter lá dentro das opções, ele vai poder estar participando disso com você. É sensacional. Agora, aproveitando, Sérgio, para responder algumas perguntinhas aqui, é, a Karine perguntou se envia o molde para o Fala, laboratório, o molde e o modelo para o laboratório. Não, na verdade, se você vazar com uma silicona de adição, né? Se você moldar com silicona de adição, você pode enviar direto o modelo, só não precisa vazar, ok? Se você quiser vazar e você não precisa mandar para mim, né? Às vezes você tem um laboratório parceiro aí do seu lado que você pode mandar ele escanear e digitalizar aquele modelo, né? Ele vaza e digitaliza e você manda só o arquivo para quem vai fazer essa parte do planejamento digital. E uma outra pergunta aqui, Ângelo, da curso para protético. Beatriz, eu já dei alguns cursos de software, né? De Nemo principalmente. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente, na verdade, oferece a solução pronta, mas veja, o objetivo aqui é zero vender trabalho de laboratório, ok? Nosso objetivo aqui total é compartilhar com vocês o nosso fluxo de trabalho. É como a gente trabalha e vem trabalhando há 5, 6 anos, com sucesso absoluto, né? Com um tipo de odontologia que nos dá uma motivação gigante para poder trabalhar, diferente. O nosso paciente fica mais empolgado, a gente fica mais empolgado fazendo esse tipo de trabalho, o nosso time dentro da equipe, nossos colaboradores dentro da clínica ficam mais motivados também. E, enfim, é isso. Vai, Serginho. show. Só uma pergunta também. A Silvia Arruda está dizendo aqui que baixou o aplicativo, mas não conseguiu usar. Silvia, É. fica com a gente, amanhã você vai saber. Você vai conseguir utilizar o aplicativo a partir dessa semana ainda. E não só utilizar, porque ter o aplicativo é só mais uma ferramenta, mas principalmente como tirar o melhor proveito possível dessa ferramenta para fazer você sair do ponto A para o ponto B e esse ponto B bem alto, assim, de uma maneira muito rápida, tá bom? Fica com a gente aí que você não vai perder. Beleza. Então vamos lá, a gente viu que, poxa, eu preciso do modelo digital, então eu não preciso do scanner, na verdade eu preciso do modelo digitalizado e eu consigo fazer isso aí por meio de uma moldagem. A gente viu que a gente, dentro do fluxo, utiliza muito a ferramenta do SD Hands-on App. Eu te falei que a gente vai oferecer para você a oportunidade não só de ter, mas tirar o melhor proveito dela. Então, fica tranquilo. Vamos seguir aqui o nosso fluxo. O próximo passo do fluxo era transformar aquilo que a gente fez em 2D em 3D. Aí você diz, agora ferrou, agora eu peguei vocês, porque eu não sei fazer o enceramento 3D, não é verdade? Mas fala aqui para mim, como é que é a tua rotina hoje? Hoje é você quem faz os seus enceramentos? Não é? Por que a gente tem essa mania de achar que no fluxo digital essa é uma tarefa nossa? Que a gente tem que obrigatoriamente trazer essa ferramenta para a gente. Obviamente que é muito bacana, é gostoso fazer um enceramento 3D,
mas é algo que você vai fazer por opção. Na verdade, existem centros de planejamento digital, ou centros de planejamento mesmo, ou planning centers, ou seja lá como for o nome chique, que fazem isso de maneira muito melhor do que a gente, porque a rotina dele é isso que eles fazem no dia a dia. Tá entendendo? Então, na verdade, esse é um trabalho que você vai terceirizar, assim como você já terceiriza os enceramentos hoje. Só que em vez de ser modelo de gesso e cera, agora é um modelo digital e cera digital. Simples assim, tá, gente? Não vamos complicar. A odontologia digital é descomplicada. A gente é que complica os conceitos. Aí a gente chega para o mockup. Aí você pode dizer, eu observei que você fez a guia do mockup sobre um modelo impresso. Agora eu te peguei. Por quê? Porque eu vou ter que comprar uma impressora. Gente, eu trabalho com odontologia digital há 6 anos e eu não tenho impressora. Você não precisa ter impressora, você precisa do modelo. Mais uma vez, o importante não é a impressora, é o modelo impresso, está aí na tua mão. Então você só precisa descobrir quem vai fazer essa impressão para você. Pode ser o próprio centro de planejamento digital, ou se você tiver na sua cidade, na sua região, um laboratório mais próximo que você queira, você pode também só enviar esse arquivo para eles e pedir para eles imprimirem para você. Tá bom? Então, fica tranquilo. Até agora a gente já viu que a gente não precisou fazer investimento algum, ou não tem nenhuma das etapas do fluxo que inviabilizou você fazer isso no seu dia a dia. Sérgio, Próximo passo, o paciente disse sim. Preparos. Fala, Ângelo. só uma observação. Olha esse dente na Manda tela, bala. gente. Isso aí não é um preparo. Isso é uma obra de arte, tá? É uma pintura. Por favor, vale essa, vale essa observação, porque o que o Sérgio faz fazendo preparos de dentes é uma coisa absurda. Eu falo isso porque eu sei, gente. Eu pego o caso do mundo inteiro, ok? O nosso DSD Lab Brasil hoje é o único laboratório que fabrica DSD Natural Restoration. A gente está aqui no Rio de Janeiro fabricando e enviando restaurações para o mundo todo. Então eu sei o que eu estou falando. Esse cara aí sabe. E olha, a partir da manhã a gente vai anunciar, acho que a gente já pode começar a dar uns spoilers aí, Sérgio. A gente vai anunciar o nosso produto, né? O nosso curso. E o curso tem uma parte paciente ao vivo, onde o Sérgio faz preparos de coroas totais, né? Numa paciente, se eu não me engano, de pré-molar a pré-molar. E olha, é diferenciado. Não percam. Agora Agora, né, estica a Ângelo, bola, hein, assim, garoto? né? Pois é, aí você fica subindo. Agora o teu áudio deu uma pipocada aí, Isso Sérgio. aí é técnico. Hã? Teu Oi, áudio deu Ângelo, uma você falou? pipocada, Não, mas, não te... mas segue aí, segue aí. Pode tá. seguir. Já tá legal? Então vamos lá. O mais importante é que, apesar disso tudo que o Ângelo está falando, esse preparo aí, ele é técnica. Ele não é assim, tem o dom, nasceu para fazer preparo. Não, gente, eu sou tonto. Eu não tenho nada de sensacional. Eu sei a técnica. E é essa técnica que a gente quer passar para que vocês também consigam entregar um preparo que não precisa ser aquela foto bonita no Instagram, um preparo que dê condições ao laboratório de trabalhar e te entregar o trabalho da forma melhor possível. Então, assim, é técnica, e essa técnica a gente vai mostrar para vocês. A gente vai ter na quarta-feira preparo ao vivo. Então, cola na gente, não sai daqui, fica com a gente, que na quarta-feira a gente vai fazer preparo ao vivo. E, obviamente, que no curso a gente passa todas as dicas, dá toda a nossa sequência de preparos para que vocês possam, utilizando essa mesma técnica, alcançar o mesmo resultado, tá? Fica tranquilo, não é dom, é muita ralação e técnica, simples assim. Tá bom? Então, beleza. Aí chega aqui no preparo, talvez você viu essas guias aí, achou diferente, diz assim, não é para mim, ó, eu não sei fazer essas guias. Mais uma vez, primeiro, esse não é um trabalho seu de fazer essas guias, esse é um trabalho do seu centro de planejamento 3D, do seu laboratório digital. Vamos falar no nome mais comum para as pessoas também não achar Planning Center, que é uma coisa do outro mundo, que na verdade não é. Um laboratório como qualquer outro, que de repente até você tem uma acessibilidade melhor, porque é tudo via internet, é tudo por meio de arquivos, né?
Mas se você acha que essa guia está longe da tua realidade, ela é a mesma coisa, gente, que essas outras guias aqui, ó, que a gente sempre fez em silicona. A diferença é que a gente pegou essa solução lá do analógico e trouxe para as ferramentas digitais. Simples assim. É a mesma coisa, só que feita por um outro caminho, por tecnologia. Faz Sérgio, o desenho e depois imprimir as guias. Fala, Ângelo. isso é para fazer com que, pessoal, a gente consiga efetivamente transformar o projeto inicial, aquele aprovado pela paciente, na restauração final. E uma das etapas para que isso aconteça é você ter o espaço suficiente para que a cerâmica copie aquele projeto. Então, essas guias elas são para ajudar a você, né, com as suas mãos, a fazer um preparo minimamente invasivo, talvez não seja a palavra, mas suficientemente invasivo para que o projeto seja replicado na cerâmica. Ok? Então é isso, gente. Pode Desculpa aí, falar. Anderson. Tem uma pergunta bacana aqui do Túlio também. Obrigado, Túlio, aí, pela participação, meu amigo. Ele perguntou assim, se a opção do mockup com acrílico é pessoal ou mockup impresso ainda é inviável esteticamente. Túlio, as duas técnicas funcionam e funcionam super bem, tá? E a gente vai amanhã explorar muito esse assunto, né, Ângela? A gente vai falar sobre... Amanhã a live vai focar muito na questão da segunda consulta, do mockup, de como apresentar isso para o paciente de forma impactante, para que ele possa dizer sim. Então, todos esses detalhes, cola na gente na live de amanhã, que a gente vai falar bastante. Não é isso, Ângela? Deixa eu responder um amigo aqui, um colega que perguntou sobre qual o custo médio de todo esse processo. Olha, quem foi que perguntou foi o Diogo. Diogo, o custo médio é igual de um laboratório tradicional, né? É igual de um laboratório tradicional. Não muda nada, ok? É só uma forma diferente de fazer. É só um conceito diferente, tá? E falando um pouquinho sobre a live de amanhã, que a gente vai mostrar... Primeiro, o Sérgio vai fazer um mockup ao vivo, né? E além de mostrar esse mockup, além de fazer esse mockup ao vivo, ele vai também mostrar como a gente deve mostrar para o paciente esse mockup. Não é dando um espelho para ele e ele se ver com o mockup. O Sérgio vai mostrar de uma maneira muito prática, muito rápida, como que você pode usar o seu iPhone para fazer um antes e depois rapidinho na frente do seu paciente, para o teu paciente ver como é que fica esse mockup. Um detalhe, gente, o fluxo do DSD, né, que a gente aplica no nosso dia a dia, ele é basicamente dividido em 4 momentos. Primeiro momento é a dinâmica da primeira consulta. Então, o que você precisa fazer naquela primeira consulta para conquistar o teu paciente, ok? Aí você tem um momento que é a interconsulta, que é entre uma consulta e outra, que basicamente é o seu centro de planejamento ou o seu laboratório que vai fazer isso. O que você precisa saber é como enviar arquivos para o laboratório. O terceiro momento é a segunda consulta, que é a consulta de aceitação do caso. Para isso você faz o mockup e você tem as ferramentas para que você faça uma segunda consulta excepcional. O paciente aceitou o caso na segunda consulta, o resto é execução. É o que você vai fazer para executar o teu plano de tratamento. E aí a odontologia digital também te dá diversos dispositivos como guias guia de preparo, guia para correção gengival, guia para implante, guia para ortodontia, guia para endo, tudo para que aquele projeto apresentado lá no início seja o resultado final do seu tratamento. Previsibilidade é a palavra-chave aí, e é a obrigação. Massa. Show. Bala. Então, vamos à nossa sequência. A gente já viu. Pô, se essas guias parecem assim diferentes para você, estranhas, saiba que elas são exatamente uma adaptação para as ferramentas digitais daquelas mesmas guias que você já usa. E cá para nós, mesmo essas guias de silicone deveriam ser um trabalho do laboratório, não é nem um trabalho nosso. Na verdade, muitos laboratórios eles já te mandam essas guias prontas, né, para que você possa fazer um mockup e depois você possa fazer o controle de desgaste durante os preparos, tá? Então, não mudou nada, hein, gente? Olha como a gente não está mudando nada no passo a passo, certo? Vamos lá. Aí vem a outra etapa, que é o escaneamento dos preparos. O mesmo raciocínio do escaneamento inicial, gente. Se eu não tenho um scanner, não vou sofrer por conta disso. Eu vou continuar podendo utilizar os benefícios de um fluxo digital, simplesmente moldando.
uma boa moldagem, com silicone de adição, com bom afastamento, todas as características que um modelo de qualidade, né? O Calamita fala sempre assim, ó, o resultado, o seu trabalho final nunca será melhor do que a qualidade do seu modelo. Seja ele um modelo digital, seja ele um modelo analógico. Mesmo jeito que eu tenho que escanear com qualidade, eu tenho que moldar com qualidade para que, chegando isso na bancada do laboratório, no computador lá do meu centro de planejamento, ele possa fazer o melhor trabalho possível e consiga entregar o trabalho da melhor forma. E daí, a gente viu esse passo laboratorial, né, que é o desenho no CAD, a fresagem das restaurações finais e a finalização das peças. Tudo isso é trabalho do laboratório, gente. E da mesma forma que não é você quem faz isso hoje, você não vai continuar fazendo se você não quiser. É porque existe o modo chairside, onde o dentista, que a gente falou sobre isso ontem, que o cara puxa para si todas as etapas do processo. É uma escolha ser chairside, não é uma obrigação. Ele é um dos caminhos dentro de vários caminhos possíveis dentro do fluxo digital, certo? Então, da mesma forma que você nunca fez uma restauração cerâmica, você vai continuar sem fazer. Você vai delegar isso para um centro de manufatura, um laboratório que faça isso Sérgio, tudo, certo? Fala. é que o Diogo comentou aqui, realmente, Diogo, eu tinha entendido outra coisa, tá? Você está perguntando qual seria o custo de um planejamento inicial até o laboratório entregar para você um enceramento impresso, né? Um modelo impresso com a guia de mockup, não é isso? Cara, isso varia pra caramba. Mas, de novo, eu vou te falar que se você. Eu não sei quanto é que você paga aí para fazer um enceramento manual, né? Normalmente, quando a gente manda para o técnico fazer um enceramento diagnóstico, ele cobra por elemento, né? E aí tem laboratórios que cobram 30, 50, 80 reais por elemento para fazer um enceramento diagnóstico. Eu acredito, bom, eu vou te falar a minha referência é é a gente que faz lá. A gente cobra, se eu não me engano, em torno de 500 reais o enceramento digital e mais 200 reais para fazer, para imprimir o modelo já com a barreira para mockup. Então a gente entrega um kit para você fazer. Vai uma pequena apresentação que eu vou mostrar até hoje no final do dia como é que é essa apresentação, para você E mostrar para o faz teu toda. paciente. Faz toda a diferença, né? Não vai apenas um modelo para você fazer um mockup. Vai uma apresentação contando a historinha, de forma que você mostra essa apresentação para o teu paciente. A apresentação do plano de tratamento não é, gente, com um papelzinho, com odontograma, com rabisquinho, não. É dessa forma que a gente deve apresentar. Isso tem um outro valor também e um outro sentido. Mas, de novo, pessoal, eu só estou respondendo isso porque é a minha realidade do dia a dia, é a minha referência. Mas o objetivo aqui é mostrar o fluxo de trabalho para vocês, independente do laboratório. Eu acredito que o ideal seria que o laboratório, os laboratórios pessoais de cada um de vocês aí, que vocês estão acostumados, também tivessem usufruindo do mesmo fluxo, né? Massa. Vamos lá, então vocês viram, ó, mais uma vez, é uma etapa que cabe ao laboratório. E se cabe ao laboratório, como já cabe, talvez hoje, dentro do seu fluxo normal, do fluxo que você trabalha hoje, também dentro do fluxo digital, essas etapas você não necessita, não tem a menor necessidade de você absorver para si. E daí chega na nossa quarta consulta, que é a consulta de cimentação. Isso não muda absolutamente nada, você vai fazer do jeito que você já faz hoje. Se você acompanhar a nossa live até sábado, você vai ver a gente cimentando o caso sob isolamento absoluto. No curso também a gente cimentou com isolamento absoluto, deixa várias dicas, enfim. Mas é uma questão de pessoal, de técnica, mas em termos de fluxo não muda nada. Do jeito que você cimenta hoje, você pode continuar cimentando a partir de então. Então, gente, se você falava, né? E a gente já viu que é fake, né? Que tô fora, porque eu preciso mudar todo o meu fluxo de trabalho para me tornar digital. Na verdade, o que a gente viu dentro dessa sequência é que se você conhece bem o fluxo, conhece todas as etapas que compõem um fluxo digital, e você entende que tem algumas alternativas para, se você não tiver afinidade por tecnologia ou não quiser fazer investimento nenhum, o que você vai fazer é conhecer esse fluxo e completar as lacunas que você não quer fazer. Então, enceramento digital. Eu não quero fazer o enceramento digital. Delega isso para alguém, como você já delega no seu fluxo analógico. Então, o que você precisa é
conhecer o fluxo e elencar, né? Elencar quem são os autores ou os coautores do trabalho para trabalhar dentro do fluxo, completar o teu fluxo. Isso você pode fazer amanhã, pode fazer no seu próprio caso. Não vou dizer amanhã, porque você vai talvez atrás de quem vai ser os seus laboratórios parceiros, quem vai imprimir, mas o conhecimento você já tem para aplicar a partir do próximo caso. Você só precisa preencher essas lacunas, esses gaps aí que você... poxa, meu laboratório que eu trabalho tradicionalmente, ele só faz enceramento manual, ele não recebe modelo digital. Eu vou ter que procurar alguém que faz isso para mim. Eu não tenho, eu só moldo, mas na minha cidade não tem um laboratório que tem scanner de bancada. Tenho que encontrar algum laboratório que possa fazer essa digitalização do modelo para mim. Vocês entenderam? Então, se você conhece o fluxo e as alternativas, você já está pronto para ser digital. Você só precisa achar quem vai completar as etapas do fluxo junto com você. Simples assim, tá bom, gente? Então, vocês viram que não muda praticamente nada em relação ao que você faz, dentista, bunda no mocho. Fala para mim se faz sentido isso que eu acabei de falar. Fala para mim se isso que eu acabei de apresentar não é exatamente isso. O que eu faço com bunda no mocho ali, com o paciente na minha frente, praticamente não muda nada se eu não quiser. Obviamente, eu posso comprar um scanner e passar da moldagem analógica para a moldagem digital. Eu posso passar ou não a fazer os meus próprios enceramentos digitais. Enfim, aí outra gama de alternativas. Oi. Inclusive, teve uma pergunta para você, se você preferia um escaneamento ou uma boa moldagem tradicional. Acabei de ver aqui, é do Francis, né? Francis, é o seguinte, cara, você vai fazer o que você domina. Você vai fazer o que você domina. Agora, se a gente for buscar na literatura, eu vou te falar o seguinte, tem um estudo que mostra que quase 89,6% das moldagens chegam nos laboratórios com pelo menos um erro visível. Isso mostra pra gente o seguinte, que moldar bem, cara, é bem difícil. Mas se é algo que você domina, vai lá e faz. Entendeu? Vai lá e faz, e você pode, querendo usufruir dos benefícios da odontologia digital, transformar esse modelo de gesso no modelo digital e trazer isso para dentro do computador. Mas o mais importante é que você domine. Eu quero comprar um scanner, mas tenho medo de perder qualidade ali inicialmente, porque eu já domino a moldagem. Cara, toda nova habilidade ou nova coisa que você vai começar a fazer, a tendência é no início você cair um pouquinho. É uma curva de aprendizado. Mas você vai ver que a curva de aprendizado do scanner, ela é bem rápida, tá? Você, assim, rapidamente você começa a escanear bem, desde que você tenha as informações corretas e que você eleja isso como seu fluxo do dia a dia. Não adianta você comprar um scanner e ter o tempo todo uma moldeira e um material de moldagem ali do lado, para na hora que você enganchar aqui na moldeira, que você complicar aqui na moldagem, ou no escaneamento, você já puxar e ter um plano B. Eu sempre falo assim, quer ficar bom em alguma coisa? Não tem o plano B. Tente fazer aquela coisa. Você vai tentar, vai ficar mais ou menos, na segunda vez você vai apanhar um pouquinho mais, aí vai indo, vai chegar uma hora que você vai dominar o assunto. Não dá para ser excelente em algo que você não quer, que você não faz aquilo com frequência. Então, assim, cara, faz o que você domina, mas se você decidir e comprar um scanner, você tem que se aprofundar nisso aí, conhecer o seu equipamento e fazer ele uma ferramenta de uso diário, para que você, sim, tire o melhor proveito possível disso. Tá bom? Serginho? Então vamos lá, gente. Oi, fala. Não, só duas perguntinhas aqui, ó. Você consegue fazer esse planejamento para uma reabilitação boca toda ou fica restrito para planejamento de facetas? Gente, é boca toda. Inclusive com aumento de dimensão, superior, inferior, com tudo que você precisa, todas as informações que você precisa, elas têm dentro do software, né? A gente tem articuladores digitais dentro dos softwares, a gente consegue fazer enceramentos, planejamentos completamente funcionais dentro do software com precisão tão boa quanto os articuladores tradicionais, ok? Só que com muito mais informação, porque você traz para dentro do software tudo aquilo que a gente falou ontem. Fotografias, tomografias, vez ou outra você pode até trazer a movimentação natural do paciente, de acordo com o dispositivo digital que você trabalha, você consegue colocar o movimento articular original do próprio paciente. É claro que isso aí envolve uma outra tecnologia,
né, que a gente conhece algumas, mas você pode até trazer isso para dentro do software também, ok? E uma outra pergunta aqui, olha, na verdade foi um comentário, meus escaneamentos não copiam bem o término, ainda mais sub. Minha moldagem fica muito boa. Olha, o Deixa eu Franciscaça, né, responder isso doutor aí Francis? antes. Pode responder, que essa é a tua praia mesmo. Tá, eu vou responder isso aí, tá? E depois a gente vai seguir com a aula. E se tiver mais perguntas, a gente vai deixando pro final, senão vai quebrar muito a Pro sequência do final, raciocínio ok. aqui. Mas vamos lá. Ele comentou e outras pessoas acabaram meio que concordando com ele. Vou te falar o seguinte, Isso. Franz. Tudo que o seu olho vê, o teu scanner vai conseguir ver. Então, primeiro passo. Você para o sub, você precisa ter um bom afastamento. Só que o bom afastamento, ele não é causado só pelo fio, pela seleção do fio correto. Um bom escaneamento, ele começa lá atrás, no domínio das etapas clínicas. É fazer um preparo bem delimitado. É você fazer um provisório que dê condições de você ter uma gengiva saudável. Você tirar os excessos do cimento provisório da maneira a ter uma gengiva saudável. É instruir o paciente sobre higiene e uso de bochecha para que ele tenha uma gengiva saudável. E daí sim, quando chegar no dia do escaneamento, você ter condições de afastar e uma ausência de fluido. O que faz você talvez não conseguir copiar o término bem, seja um problema talvez ali no tecido gengival, uma inflamação local, ou um sangramento, porque realmente o scanner ele não tem, ele não trabalha bem quando você tem algum tipo de umidade, seja sangue, seja fluido crevicular, seja saliva, seja qualquer coisa, tá? Então, assim, é o que a gente fala, você quer escanear bem? O escanear bem não é só conhecer o scanner e ter a técnica correta do escaneamento. É, antes de tudo, você dominar também as etapas clínicas para que você tenha um tecido gengival saudável, para que você consiga fazer o correto afastamento, e daí você afastando corretamente, o teu scanner vai ver, cara. A gente tem vários casos que a gente preparou sub ou intramuscular e que a gente consegue uma visualização impecável. E eu te falo, o escaneamento ainda é uma grande vantagem, porque eu já consigo ver na tela do meu computador ali se eu conseguir enxergar bem o término, coisa que talvez você não consiga fazer na moldagem convencional. Talvez você não consiga fazer essa crítica tão bem de que você copiou bem o término que está intra em relação ao scanner, tá bom? Mas, gente, Sérgio, dá para fazer, é só dominar o assunto. Fala, Ângelo. é só que existe aquele mito, né? Que, na verdade, quando você molda, o próprio material de moldagem afasta um pouco e copia aquele término bastante subgengival. Na verdade, o que está acontecendo aí é que você não cuidou do problema inicial e o material de moldagem está meio que, por conta das suas propriedades, ele acaba copiando de alguma maneira, né? Mas isso, eu acho que isso não compensa os benefícios de você ter um bom escaneamento. Você imagina, gente, que você vai vazar e dar uma bolha, né? Aí a segunda vazagem não fica igual à primeira, porque você já perde alguma coisa que fica agarrada ali naquela área do fio retrator, né? Você imagina que o boy vai levar aquilo, enfim, tudo que a gente já sabe, né, de diferença entre o arquivo digital e o arquivo e o modelo físico, né? Mas acho que não é nem tema da live. Beleza. Vamos seguir. Então assim, só focado. Os dois funcionam, tá? Moldagem moldagem convencional e moldagem digital. Só que Isso. você tem que chegar numa condição boa. Na verdade é que a gente acaba pulando alguns pré-requisitos básicos de qualquer tipo de moldagem, que é você ter uma gengiva saudável para que você possa fazer um afastamento adequado e enxergar o término independente de onde ele está, tá? Obviamente que, como a gente falou, na moldagem analógica tem essa questão você tem um material físico que pode compensar um pouquinho, causando esse afastamento. Mas da mesma forma aí, o material físico, uma silicona de adição, ela odeia líquido, ela odeia fluido, né? Então, assim, o fato é, eu preciso ter condições de trabalho adequadas no dia da minha moldagem analógica ou digital para que eu consiga copiar com perfeição, tá bom? Vamos voltar aqui, então, gente, né? Então, a gente mostrou que basicamente não muda nada eu, dentista, bunda no mocho, atendendo o meu paciente ali. Aí você pode pensar assim, se não muda nada, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto e vou continuar fazendo o que eu faço. Aí eu preciso falar para vocês sobre as vantagens de se utilizar as soluções das ferramentas digitais.
E a primeira delas é planejamento guiado pela face. Quando eu faço esse planejamento lá no meu DSD Hands-on, eu tenho uma gama, a gente falou ontem, o DSD não inventou a análise facial, mas ele criou uma ferramenta que vai te permitir uma sistemática de utilização daquilo que você já conhece, de forma que você não deixa passar nenhum detalhe. No DSD Hands-on App, você vai conseguir trabalhar o arco facial digital, que é o que a gente chama, trabalhar a linha média e plano horizontal de forma muito assertiva. Você vai trabalhar a questão da curva do sorriso, para mim, dos requisitos assim, que eu mais persigo, assim, que eu quero entregar, porque eu sei que ele é um fator de determinar, assim, cara, esse sorriso está bacana, quando você tem uma curva do sorriso adequada. Proporção interdentária, ou seja, proporção entre os 6 dentes anterior-superiores, de forma correta, proporção largura-altura dos incisivos centrais, curva da gengiva, curva da papila, ou seja, posicionamento adequado da ponta da papila, ou seja, ele vai te dar uma gama de informações que você não teria de uma outra forma, ou que correria o risco de você deixar passar batido. Às vezes você já tem muito conhecimento de planejamento, mas se você não tem uma ferramenta onde você consegue aplicar todo esse seu conhecimento, esse seu conhecimento vai se perder. E eu acho que a grande ideia do aplicativo é você ter uma sistemática de utilização desse conhecimento para que você não deixe passar nada. Uma outra grande vantagem do fluxo digital é que, uma vez que você determinou qual o plano horizontal de tratamento, ou seja, qual é a posição tridimensional da maxila em relação à face no tratamento, você não muda mais ao longo do seu tratamento. Esse é o maior erro, gente. Quem aqui não já cansou de ver tratamentos que ficaram assim, as cerâmicas lindas, restaurações muito bonitas, mas que quando vai para a boca, você faz a foto final, tá torto. Esse é o maior erro, isso não é um problema seu. Esse é o maior erro nas reabilitações orais. Erro de plano, inclinação de plano. Eu vejo casos lindíssimos na internet que dá uma pena, porque você vê que está torto. Por quê? Exatamente porque você não tem meio de controlar isso. Se você trabalha num fluxo analógico, pensa comigo, você monta no articulador uma vez para planejar o caso. Daí você preparou o caso, você moldou de novo. Você precisa montar de novo. Ou seja, você acaba de correr outro risco de errar de novo esse plano. No digital, não. Você adequou aqui o plano horizontal no enceramento inicial, no projeto inicial, testou em boca e deu tudo certo, você não perde mais essa posição. E você não perde exatamente por uma etapa que é chamada over the prep. Ou, na verdade, uma etapa de sobreposição. A gente vai falar mais especificamente aqui no pós-preparo. Mas vamos dizer que esse aqui, em róseo, é o nosso modelo digital. E em branco é a nossa cera digital, do nosso projeto lá inicial, do nosso enceramento. Uma vez que eu posicionei sobre a face esse modelo aí, digital, fiz essa sobreposição e está na posição correta, depois que eu preparo e escaneio os preparos, eu não preciso sobrepor de novo isso na face. Eu simplesmente vou levar e vou sobrepor esse modelo ao modelo inicial. E depois eu vou apagar o modelo inicial, vou posicionar tridimensionalmente exatamente na mesma posição, vou apagar o modelo inicial e vou trazer o projeto de volta. E daí, quando eu trago o projeto de volta, eu tenho os mesmos dentes, com a mesma morfologia, na mesma proporção, no mesmo arranjo e na mesma posição tridimensional. É isso que vai garantir que você não perca essa informação. Você já provou lá no mockup e deu tudo certo. Sérgio. E você vai simplesmente o erro mais comum nas reabilitações orais. Quem não quer eliminar o erro mais comum nas reabilitações orais, comenta aqui. Será que tem alguém que não gostaria de eliminar esse erro da sua vida? Já estão comentando aqui. Né? Pô. Agora, só uma observação, Serginho. Duas coisas. Primeiro, para quem é aficionado por software, né, para quem quer mergulhar um pouco mais fundo e passar a fazer seus próprios planejamentos, essa etapa que o Serginho citou aí, tem no nosso material também, que a gente gravou e vai estar disponível para todo mundo que fizer o nosso curso, tá? Então tem um material que é a integração entre softwares. Hã? Vai, hein? Falou só para avisar a pessoa que vai cair esses 6 votos, nós não vamos embora não, tá? Tem muito conteúdo ainda para passar para vocês hoje. Vai cair, a gente volta já já. Mas veja, então isso aí
como fazer dentro do software, a gente tem esse conteúdo para passar também, ok? E outra coisa, para aquele que não quer nem saber disso, não se preocupe, não é você que vai fazer. Isso aí é um trabalho de laboratório, tá bom? Então não se preocupe. Vamos adiante, Serginho. Não sei se Beleza, vai cair então, ó. agora, deve cair daqui a uns 2 minutinhos. Mas a gente volta para continuar, tem muita coisa legal para Tá, mostrar, então, hein? beleza. Então vamos seguir aqui. Então, ó, gente, você com essa etapa aí, ou seja, com essa solução ou essa ferramenta dentro do fluxo digital, você vai eliminar simplesmente o erro mais comum de todas as reabilitações. Ou seja, seus casos vão ficar mais tortos, gente. Olha que beleza. Cara, isso para mim foi uma felicidade, porque eu errava muito isso. Pensa aqui, ó. Você chama o paciente, consulta de cimentação, o paciente vem com expectativa lá em cima, você está com expectativa lá em cima, aí você remove provisório, às vezes o provisório até quebra, aí você, tudo que você quer é jogar aquilo no lixo e não voltar nunca mais para a boca do paciente, só que você vai lá, pega a cerâmica, prova, e daí, se você conseguir detectar que está torto, você vai tirar tudo, vai colar o provisório de novo e vai ter que mandar aquilo de novo para o laboratório. Gente, fora todo o desgaste, né, de, poxa, expectativa do paciente, a sua própria expectativa, você preencheu às vezes, acho que caiu a live aqui. Caiu, mas a gente volta já. Pô, bem na hora que a menina perguntou qual é o arroba do Ângelo. Ô, Ângelo. Opa. Velho, deixa as... Oi. Deixa as perguntas pro final. Isso. Beleza. Acho que voltamos? Tá, vamos dar um tempinho aí pra galera. Tá? Gente, pode ir mandando pergunta aí, mas ó, vamos deixar para responder um pouquinho no final, só para a gente poder manter uma dinâmica aqui, para poder ficar mais claro na cabeça de vocês a sequência, tá bom? Mas pode mandar pergunta. Se a gente não conseguir responder hoje, manda no direct, que a gente vai responder isso aí com o maior prazer do mundo. Mas só o seguinte, galera, aproveita que a gente voltou, manda de novo aí o aviãozinho, chama os amigos, que o conteúdo ainda tem muito conteúdo bacana hoje, tá? Inclusive, nós vamos fazer uma recapitulação lá do uso do aplicativo que o Ângelo fez ontem. Ele vai mostrar um pouquinho de maneira mais rápida o que ele fez ontem, então não perde aí. Se você perdeu ontem, você vai conseguir estar na mesma página que a gente ao final dessa live de hoje, mas não sei se a gente vai fazer isso toda vez, que acaba tomando muito tempo de novas informações que a gente pode compartilhar. Então, cola na gente todo dia, não perde, porque é uma sequência, tá? É uma sequência lógica aí. Ó, vi aqui, ó, como transformar o 2D em 3D, perguntaram. Cola aí que é exatamente isso que o Ângelo vai fazer daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá, a galera tá voltando. Só mais um pouquinho. Acho que já dá para ir seguindo devagar. Então pronto, tava falando aqui, gente, que por meio dessa ferramenta, a gente elimina o maior erro das reabilitações orais. Eu tava pensa na situação que você já passou. Eu já passei isso muito e, graças a Deus, faz muito tempo que eu não tenho mais esse tipo de problema. O paciente chega, você avisou para ele, nós vamos finalizar seu caso hoje. Sua cerâmica chegar, ele vem com expectativa lá em cima, você tá com expectativa lá em cima. Você preencheu uma manhã inteira, uma tarde inteira da sua agenda. Aí o paciente chega, move provisório, vontade de jogar o provisório bem longe, porque você não quer mais que ele volte para a boca do paciente. Às vezes quebra um provisório ou outro na hora da remoção, enfim. Aí você prova e, poxa, você detectou que está torto. Gente, você vai ter que botar provisório de volta na boca do paciente, vai ter que mandar de volta para o laboratório. Isso vai te causar prejuízo financeiro, porque você perdeu um turno inteiro da sua agenda. Isso vai te causar, às vezes, prejuízo, porque vai ter que repetir alguma coisa do trabalho. Isso vai te causar um prejuízo ainda maior do que todos esses, que é no relacionamento, na confiança que seu paciente tinha por você, na experiência que você criou para o seu paciente. Por quê? Porque você vai ter que chamar ele de novo, gente. Ele vai ter que esperar mais, sei lá, 10, 15, 20 dias para vir de novo, você remover tudo de novo, provar de novo. Cara, tem como eliminar isso da sua vida. A gente acabou de mostrar a ferramenta que é a ferramenta que vai fazer com que esse tipo de trabalho, se não suma completamente do seu dia a dia, que ele seja muito minimizado. Então, vale muito a pena. Só por isso aí já valeria a pena demais você transitar para um fluxo digital, tá? Porque só por meio dele você consegue ter certeza de que você caminha num percurso ou num fluxo de trabalho que é mais seguro. Beleza? Próximo passo.
uma outra coisa do digital que é fantástico, que é a possibilidade de você não precisar mais imitar a natureza. Você ter que ter ao seu lado um técnico fantástico para fazer um enceramento manual que seja muito próximo da morfologia dos dentes. Hoje a gente tem Sérgio, tecnologia para copiar a morfologia natural. Só mostrar aqui, Anderson, aqui, ó. Isso é um vídeo, ó, de uma boca de um paciente que tem os dentes bonitos. Você simplesmente vai lá, escaneia ou molda em boa qualidade essa boca e você consegue trazer esses dentes, essa morfologia para dentro do software para você utilizar em outros pacientes. Falando. uhum. Não, é exatamente isso. Eu ia chamar a atenção para esse detalhe, porque as pessoas perguntam muito assim: olha, mas eu posso, eu tenho que ficar restrito à biblioteca que já está dentro do software? Não, gente, você pode copiar qualquer morfologia, né? Inclusive, olha que interessante. Você pode ter um escaneamento da sua própria boca para que você possa utilizar caso aconteça alguma coisa, tá certo? Os seus dentes, quando você tem 20 anos de idade, eles têm uma forma. Quando você tiver 50, 60 anos, eles vão estar de outra forma. E se você quiser fazer uma reabilitação com os dentes que você tinha antigamente, é lógico que isso aí é melhor. Se eu tiver algum problema no meu dente, eu prefiro ter o meu dente de volta do que ter algum técnico fazendo qualquer tipo de enceramento para mim. É ou não é? E isso permite, a tecnologia nos permite isso. É um autodonator que a gente chama. Pode seguir, Serginho. Legal, isso que você falou. Então, ó, se eu acho uma morfologia bonita, eu consigo copiar, trazer para o computador para utilizar. E daí isso cria, gente, simplesmente possibilidades infinitas. Dentro de um fluxo digital, eu posso utilizar morfologias ou bibliotecas de dente, parece estranho o termo biblioteca, né? Que a gente pensa em livro, mas é o termo que se usa. Bibliotecas de dentes naturais que foram digitalizados para o uso. Essa é a biblioteca que a gente falou do Ian Hightalk, que está lá dentro do aplicativo, que está dentro da grande maioria dos softwares, ou que as pessoas conseguem trazer para dentro dos softwares de planejamento 3D. Eu consigo, então, ter essas bibliotecas, vamos dizer assim, genéricas, ou que foram criadas por outras pessoas. Mas eu consigo também criar a minha própria biblioteca, ou eu consigo coisa mais legal, eu consigo contar histórias fantásticas, gente. Fala para mim se no analógico você conseguiria contar uma história como essa. Que aqui, ó, que o Ângelo resolveu, uma paciente que chegou lá na universidade, lá onde o Ângelo é professor do curso de especialização em prótese, junto com o professor Sequito e grande equipe lá. E daí, mãe e filha, cara crachá, uma é a cara da outra. E uma delas tinha Deixa eu necessidade de contar essa história, tratamento. Sérgio. Não, exatamente. A mãe levou a filha para fazer uma reabilitação estética lá. É porque a gente acha que não tem as outras fotos iniciais do caso aí. Mas a mãe levou a filha para fazer essa reabilitação estética. A filha tinha dentes conoides, tinham muitas resinas nos dentes. E olha, a gente pode fazer uma reabilitação com laminados cerâmicos e tal. E a gente ia por um caminho tradicional, né? Só que quando a gente olhou a mãe extremamente parecida com a filha, né? E com os dentes 100% naturais e dentes lindos, a gente chegou para a mãe e falou assim: olha, a senhora aceitaria, né? A senhora permitiria que a gente copiasse a forma dos seus dentes e fizesse uma reabilitação na sua filha com a forma dos seus dentes? Agora vocês imaginem a emoção dessa mãe, né? E normalmente a gente faz o caminho inverso, né, Serginho? Normalmente a gente pega as senhoras chegam no nosso consultório, eu tenho certeza que algum de vocês já devem ter passado por isso, né? Uma senhora de idade chega no seu consultório e fala assim: olha, meu sorriso quando era jovem era igual ao da minha filha. E hoje a gente pode falar: olha, então traz a sua filha para cá que a gente vai copiar e a gente vai tentar fazer uma reabilitação na senhora exatamente com os dentes da sua filha, né? E nesse caso que foi feito lá no FRJ, foi o caminho inverso. Eu não sei se tem a foto mais ampliada aí para frente, mas o que vocês estão vendo do lado direito, a foto intraoral do lado direito é a foto do dente natural da mãe. E a foto intraoral do lado esquerdo é a cerâmica na boca da filha, cópia exata do dente da mãe. Então, isso a odontologia digital nos permite contar e nos permite realizar. Gente, eu acho isso aí uma coisa fantástica, assim. Eu fico emocionado até quando eu vejo um caso desse aí. É muito legal, né, Anjo? Porque tem duas coisas aí que a gente pode ver nessa foto. A primeira é
Aquilo que eu mando o computador ou o fluxo digital fazer, ele faz e faz de forma impecável, muito detalhada. Ou seja, hoje o que as máquinas conseguem entregar é absurdamente perfeito em relação ao que você mandou ela fazer. E o 2 é a capacidade de contar histórias como essa. Vamos imaginar assim, ó. Como é que as pessoas voltam para casa depois do dentista? Vocês acham que elas chegam soltando rojão, dizendo que foi incrível, foi maravilhoso, chamando todo mundo para vir para o dentista, ou elas simplesmente guardam para elas experiências? A maioria vai guardar para si, só vai contar para os outros se a experiência foi ruim. Se foi ruim, ela vai contar para todo mundo. Agora imagine essa dupla aí, essa mãe e filha. Cara, elas vão fazer questão de contar para todo mundo essa história, porque é uma história inusitada, incomum, é uma história maravilhosa. Ou seja, elas vão contar, cara, você não acredita, eu fui no dentista e olha o que ele fez. Ele reparou os dentes da minha filha usando cópia dos meus dentes e olha, ficou igual. Cara, é uma propaganda ambulante, são 2 outdoors com pés, com 2 pés que saem andando por aí fazendo propaganda sua. Simplesmente porque você surpreendeu, você impactou, você causou uma experiência muito bacana e você criou uma história. O digital te permitiu contar uma história que não é possível contar de uma outra forma, tá? E isso agrega, isso cria pacientes que são muito mais do que simples clientes, são fãs e são divulgadores do seu trabalho, tá? Pensa nisso, isso é fantástico, gente. Beleza, e cria possibilidades também, essa história de a gente poder copiar a morfologia, cria possibilidades como essa, ó. Isso é uma colega, a Aurieta, não sei se ela está por aqui, é uma colega dentista que tinha os dentes assim, ó, tem dentes bonitos, mas tem algumas falhas em relação à proporção, posicionamento dentário. O que a gente falou aqui para ela? Aurieta, poxa, teu dente é bonito pra caramba, olha o 11, olha o 12, olha o 13, ele tem problemas de proporção, tem alguns outros problemas? Tem, mas a morfologia deles é muito legal. E ela queria muito assim, ela tinha muito medo de fazer o tratamento, exatamente com medo de ficar algo artificial, entendeu? Então, cara, quando eu vi isso, eu disse, vou escanear, vou levar para dentro do software e eu vou criar uma biblioteca com os dentes dela mesmo. E depois eu vou utilizar esses dentes para reparar as imperfeições que tem. Ou seja, tem diastemas entre centrais e tinha problema, a curva do sorriso dela era muito reta, precisava aumentar o comprimento dos dentes. O que eu fiz? Mexi na proporção, deixei o dente mais largo e deixei o dente mais alto. O canino tinha um torque muito para palatino. O que eu fiz? Melhorei o volume, mas com a mesma morfologia. Ou seja, eu utilizei... Olha isso, gente. Isso é você elevar o grau máximo o entregar um sorriso natural. O que a gente faz todo dia? A gente sai do consultório para tentar entregar sorrisos que sejam parecidos com o natural. Se você olha a rede social de dentista, a palavra mais utilizada nas legendas, quando ele mostra um antes e depois, ou um resultado de um trabalho, é natural, naturalidade, enfim. Ou seja, isso é o que a gente persegue no dia a dia. E fazer isso que eu acabei de mostrar para vocês é elevar o grau máximo, você entregar um resultado natural. Eu usei a própria morfologia do dente, ou seja, se ela não queria ter o sorriso descaracterizado, não tem forma melhor de fazer isso do que usar a própria morfologia do dente dela. E isso o digital permite a gente fazer. De uma forma, o máximo que a gente poderia fazer é, se eu tenho alguém que é muito bom de tentar imitar a morfologia, mas igual, mesmo que o cara faça igual, vocês entendem que contar essa história da forma que a gente está contando é muito mais impactante para quem está recebendo esse vídeo, que eu vou dizer, eu estou usando o teu próprio dente para melhorar as pequenas imperfeições que o seu sorriso tem. É contar uma história de uma forma muito mais impactante. E essa pessoa vira um reprodutor do teu trabalho por aí afora. Vira uma propaganda ambulante. Tá? E poxa, a propaganda mais barata que você pode ter. Beleza? Então, gente, ó, e o outro detalhe em relação a por que ser digital é a questão da previsibilidade. Você consegue, como a gente vê na foto aí, ó, a gente tem em cima uma montagem do projeto inicial. E embaixo a gente tem o resultado final. E eles são idênticos. Eles não são parecidos. Eles são idênticos. Aí você pode falar, mas está assim porque... Tá assim porque é uma montagem de computador, você pegou lá o projeto, enfim, escaneou o final e colocou lá. Tá, se você não acredita que isso é verdade, eu vou te mostrar uma outra imagem. Isso aqui, ó. Olha isso, a imagem abaixo. Do teu lado esquerdo,
você tem os provisórios. E do teu lado direito você tem a prova das restaurações cerâmicas. E elas são exatamente iguais. Muda o quê? Poxa, de um lado eu tenho uma bisacrílica B1, do outro lado eu tenho uma cerâmica BL2. Muda a propriedade ótica, características óticas das restaurações. Mas olha a morfologia primária, olha a textura. É exatamente igual. Ah, mas como é que conseguiu? São iguais porque vieram do mesmo projeto. Aquela história lá do Over the Prep, né? Ou seja, eu tenho o mesmo projeto lá o tempo todo na mesma posição espacial. O que eu faço é mudar o que vem por trás. Um é o modelo antes do preparo, que é a situação inicial, e depois eu tenho o modelo pós-preparo. E não muda nada. Então, na verdade, não tem como sair diferente, a não ser que você queira ou você erre alguma coisa. Mas o resultado natural do processo é entregar restaurações cerâmicas que são cópias idênticas que você prometeu. Deixa eu responder aqui uma pergunta aqui do Francis. Por que não sugeriu o aparelho? Na verdade, Francis, ela usou o aparelho, tá? Ela usou o aparelho, ela usou o Invisalign. Se ela estiver aqui na live, ela pode até confirmar pra gente. Isso aí foi só porque ela foi minha paciente modelo num curso de DSD, tá? E aí a gente fez esse mock-up nela, mas ela fez os Invisalign, inclusive já final tudo certinho, tá bom? Na verdade, ela não Então, prosseguiu para a cerâmica final, ela parou, ela está no Invisalign. Não, embora a minha ortodontista, que no caso é minha esposa, quase me mata, né? Porque a gente já tinha solicitado o Invisalign, eu fiz esse mock-up nela e ela ficou maluca, dizendo, não quero mais usar aparelho, não, eu quero fazer isso aqui. Diga, calma teu coração, okay. O aparelho já tá, o teu Invisalign já tá a caminho. Beleza? Então, gente, ó, eu tenho uma possibilidade de entregar exatamente aquilo que eu prometi. Pensa comigo, é isso que o paciente veio comprar. Já pensou? Vamos fazer aqui uma comparação. Você chega numa concessionária e viu um carro azul. E achou bonito o carro azul e comprou o carro azul. No dia que o carro chega e você vai receber, aí vão te entregar um vermelho. Pode ser que você goste mais do vermelho, mas pode ser que você fique puto, porque você queria era o azul. É assim quando a gente trabalha no fluxo analógico. Não tem como entregar exatamente o mesmo resultado final que foi o resultado do mockup. Por quê? Porque são enceramentos diferentes. O encerramento pode vir melhor. É um desafio e o paciente maior. Veio vermelho e mesmo assim você gostou. Mas pode vir o vermelho e você ficar com raiva. Dizer, não foi isso que eu comprei, não foi isso que eu pedi, não era isso que eu esperava. Então, assim, quando no fluxo analógico, ele pode ficar melhor a finalização do que foi o mockup. Mas ele pode ficar pior. Pode ficar melhor aos seus olhos, mas no olho do paciente não, ele quer aquilo. Então, é assim, vira A gente brincava muito, né, Angela, do DSD, dizia assim, era o efeito Kinder, né, ou seja, era, sabe, o Kinder, ovo Kinder, né, que você abre e vê uma surpresa, às vezes uma surpresa boa, ruim. A caixa de trabalho do laboratório é isso também. Você abre e tem uma surpresa lá, que pode ser uma surpresa agradável, mas pode ser o ruim. Cara, trabalhar assim é muito estressante. Se você tem um fluxo de trabalho que te dá previsibilidade, precisão, por que correr o risco de entregar algo que não é tão previsível assim? Fala, Anjo. Um detalhe, a gente segue tanto o projeto inicial, né, que isso nos permite fazer a reabilitação total em etapas, ok? Por exemplo, nesse caso dessa paciente que está aí com não sei quantos laminados ela fez, foi a gente que fez lá no lab, mas eu acho que não sei se são 10 laminados, mas se fosse um caso de boca toda, que você quisesse, 9, se você quisesse provisionalizar ou colocar provisórios de longa duração com resina injetável, né? E como o projeto é sempre o mesmo, você pode ir substituindo as restaurações em resina por cerâmica sem alterar o projeto. Basta você ir copiando, é copy-paste, é copiar e colar, gente. Então a gente não tem surpresa. Isso permite você diluir o plano de tratamento do teu paciente de uma maneira mais longa, né? Permite com que o paciente pague isso de uma maneira mais suave também, enfim, abre outras possibilidades, porque você sabe que o projeto original vai ser sempre seguido. Você colocar 2 centrais em cerâmica e 2 laterais em resina, não vai fazer tanta diferença desde que você use mais ou menos a mesma cor, porque a forma, o arranjo, a morfologia é exatamente igual. Fala um negócio para mim, gente. Tá fazendo sentido isso tudo que a gente está apresentando? Né?
Porque, assim, talvez muitas das coisas que a gente está falando aqui são novidades para a grande maioria, não sei. Sei que tem gente aqui, eu já vi bastante gente aqui que trabalha com fluxo digital, já vi o Túlio, vi o Gambó, vi muita gente boa aqui, mas também eu sei que tem gente que não trabalha com digital. Fala uma coisa para mim, isso tudo que a gente está falando faz sentido para você? Legal, ó. A Edgar falou que muito. Fala, Maria. Maria Clara Clara tá aí. também. É. Show. Que bom, que bom. Bom que tem gente acompanhando a gente aí. Fala, grande Jório. Abração, meu amigo. Bom demais. Bom demais, bom demais. Então vamos lá, vamos seguir, gente. Vamos seguir que ainda tem muita coisa hoje. Então, ó, trabalhar com digital é colocar mais previsibilidade no seu dia. E colocar mais previsibilidade no seu dia é melhorar a tua produtividade, é melhorar a tua rentabilidade, é melhorar o teu nível de estresse e o nível de experiência do paciente. Pô, cara, quem não quer isso pro dia a dia? Fala para mim aqui, quem não quer isso pro seu dia a dia. Duvido que alguém tenha coragem de levantar o dedo. Não, quero trabalhar de forma estressante. Eu fico feliz, eu só sei trabalhar sob pressão. Eu acho que não tem não, né? Vou falar para vocês, a vida melhora um pouquinho, hein, gente? Vai sobrar mais tempo para você fazer outras coisas. Pra você ir pra praia, curtir os filhos, curtir a família, ou botar mais paciente para atender, tá bom? Que legal que tá fazendo sentido. Que legal que tá fazendo sentido, gente. Fico feliz demais, porque isso faz sentido e mudou completamente a nossa vida. E é exatamente isso que a gente quer para vocês. Que vocês possam também garantir esse tipo de tranquilidade no dia de vocês, possam ter essa grande mudança. Tá bom? Então vamos lá, ó. Então, gente, se não muda, eu vou continuar fazendo aquilo que eu já faço. Só tenho isso para responder para vocês, gente. Não tem outra palavra, tá? Faz muito sentido, gente. Faz muito sentido. E à medida que você vai aplicando isso e vai vendo a coisa acontecer, vocês vão ganhando confiança e vão entendendo que esse é um caminho muito bacana de se trabalhar. Você vai ver sua equipe motivada, você vai acordar motivado para ir para o consultório e trabalhar, porque você sabe que aquilo que você está fazendo tem resultado, dá uma tranquilidade, te faz ser mais produtivo. Tá bom? Beleza. E para terminar essa minha parte aqui, eu só queria falar uma frase que eu falei numa live durante a pandemia com meus amigos Rafael Decurso e Paula Cardoso, lá de Goiânia. E essa frase acabou viralizando aí na época, que é o seguinte, ó. Não existe esse negócio de odontologia analógica e odontologia digital, gente. A odontologia é uma só. O que existe, na verdade, é a boa odontologia e a odontologia ruim. E você pode fazer qualquer uma delas com ferramentas analógicas e digitais. O que a gente está te trazendo é que existem as ferramentas digitais e elas vão te trazer muitas vantagens. Mas, cara, esse processo pode ser gradual, esse processo pode ser no teu tempo. E à medida que você vai incorporando isso, você vai ver as coisas acontecer de uma maneira legal e você vai ver a tua, como a gente falou, produtividade, tudo isso melhora na sua vida e vai fazer cada vez mais sentido. Agora, o que a gente não pode ficar é com essa briga do analógico versus digital, como se o digital tivesse vindo, sabe? Quando você cria essa dicotomia, parece que só o digital serve e o analógico não serve. Mas para pensar comigo, vê se faz sentido. Responde aí se faz sentido isso que eu vou te falar. Toda a nossa formação foi analógica. Todo o nosso pensamento, o nosso olhar e o nosso fazer odontológico foi forjado dentro de uma odontologia analógica. A maioria, para não dizer todas as soluções que a gente tem hoje no digital, elas são adaptações daquilo que a gente já fazia analógico com o uso da tecnologia. Ou seja, o que a odontologia digital tem feito é incorporar tecnologia e novas soluções para todo o embasamento científico que foi construído aí durante muito tempo. Ou seja, hoje a gente vive um momento muito bacana para ser dentista, porque hoje a gente tem um baita do embasamento científico para fazer as coisas e a gente tem uma tecnologia que está chegando para tornar aquilo que a gente já faz mais produtivo, mais rápido, mais simples, com custos mais acessíveis e a gente melhorar o nível da odontologia, porque o digital vai te permitir alcançar grandes resultados. Ele permite um maior acesso ou uma maior horizontalização de bons resultados. E não só de bons resultados, mas uma maneira de entregar esse tipo de resultado, de excelência, de uma forma mais consistente. Ou seja, você fazer isso no seu dia a dia. Tá bom? Faz sentido isso que eu acabei de falar? Se faz, fala aqui,
E aí agora a gente vai entrar na segunda parte da nossa live, onde o Ângelo vai continuar o caso ao vivo, né? Vai fazer uma retrospectiva de ontem, para você que não veio ontem, não ficar perdido, e vai seguir no caso ao vivo, partindo aí para o 3D. Vai Exato. lá, Primeiro alguns volta aí. comentários aqui, Serginho. Alguns comentários Massa. aqui, como o que o Leandro fez, né? Porque que faz todo sentido. Então, Que Leandro. o resultado final o resultado final depende muito da espessura de cerâmica, né? Do preparo suficiente para não precisar mudar o design e entregar essa cerâmica diferente do que foi planejado. A gente já falou um pouquinho sobre isso mais cedo, Leandro, falando exatamente dos preparos guiados, aí o Serginho mostrou e faz total sentido, né? E falando um pouco sobre o que o Sérgio estava comentando agora há pouco, a gente vai ter uma das lives aqui com um tema exatamente sobre isso, quer dizer, os 3 principais desafios da odontologia restauradora, que são entregar resultados naturais, né, com previsibilidade e consistentemente, em harmonia com a face do paciente, ok? Segundo problema, melhorar a nossa forma de planejar os nossos casos. Então, planejar usando inteligência coletiva, comunicação assíncrona, serviços de nuvem, para que todo mundo consiga realmente ver aquilo que você está planejando, a tua equipe se engaje naquele projeto junto com você. E o terceiro é transformar valor real que você tem em valor percebido pelo paciente através da odontologia digital. E isso, as ferramentas mais usadas para isso são o Smile Simulation, no DSD Hands-On, e o Mockup, né? Que é o que a gente vai fazer amanhã na nossa live. Bom, eu não sei se já está aparecendo o meu slide aí. Essa é a Apareceu. paciente que a gente vai reabilitar ao longo dessa semana. É a Marcela, né? O Sérgio ontem mostrou para vocês como é que faziam as fotografias, quais eram as fotos necessárias e como fazer essas fotografias. Eu peguei essa fotografia frontal, coloquei para dentro do aplicativo do DSD Hands-On. Isso é uma pequena revisão do que eu fiz ontem. Na verdade, isso aí eu já tinha feito, né? Antes, o que eu fiz ontem, eu usei uma outra biblioteca, usei a biblioteca do Dente F7, e a gente tinha planejado esse caso com F8. Eu quis fazer diferente ontem para ver até como ficaria a simulação. E tá ali, tudo que a gente vai mostrar para vocês com mais detalhes ao longo do curso, tá? Que é exatamente análise facial, parâmetros faciais, porque não adianta, gente, você baixar o aplicativo e tentar fazer, né? Infelizmente a gente precisa, infelizmente não, felizmente a gente precisa entender sobre a face do paciente, sobre quais são as referências faciais para cada linha, para cada curva que a gente usa, para a gente fazer algo coerente, tá certo? Algo coerente que faça sentido. É claro, muitas pessoas perguntam, né? Uma pergunta muito comum, gente, é assim: mas você planeja a parte superior, né? A parte estética da paciente, mas como é que fica a parte funcional? Como é que fica depois para isso se manter ao longo do tempo, sem causar nenhum tipo de transtorno de articulação, por exemplo? Pessoal, é tudo uma questão de metodologia de trabalho. É igual quando a gente faz prótese total, né? Quando a gente faz prótese total, a gente começa pelo arco superior e a única referência que a gente tem é a face. Depois, gente, a gente tem que trazer o inferior numa função perfeita. Então é só uma questão de conceito. A gente planeja o arco superior, depois traz o arco inferior na relação atual, vê se isso é possível e, se precisar, altera essa relação, inserando o inferior também, para que a gente tenha estabilidade oclusal e longevidade no nosso tratamento e deixando as articulações saudáveis, ok? Bom, vamos adiante. Então, o resultado final que a gente tem no Smile Simulation é ter uma simulação digital igual a essa. No final da primeira consulta, em 4, 5 minutos você faz isso. Né? Então, você já surpreende o teu paciente na primeira consulta. Gente, eu faço isso no meu dia a dia. Tudo bem que hoje eu estou muito mais relacionado ao laboratório do que à parte clínica. Eu atendo hoje como dentista uma vez por semana, os outros dias eu estou no laboratório, mas isso é uma metodologia da clínica. E o Sérgio é a mesma coisa, ele usa isso com todos os pacientes. Né? Faz uma fotografia com o celular, coloca rapidinho para dentro do iPad e começa conversando com o paciente, começa a traçar
algo para que a paciente já entenda e já se surpreenda. O que eu faço normalmente no final dessa consulta é coloco a tela do aplicativo para gravar, eu gravo no meu gravação de tela do iPad, gravo essa movimentação de um lado para o outro, esse antes e depois digital que a gente está fazendo aqui, entrego, encaminho isso para minha paciente e a paciente já leva isso para ela e ela mostra isso para quem ela quiser. Isso é muito legal de se fazer. Veja bem esse antes e depois, isso eu mostrei ontem como faz, né? A gente fez ao vivo esse Smile Simulation dessa paciente e é realmente fantástico. Meu objetivo hoje aqui, gente, algumas outras telas do app, né? As medidas que a gente pode fazer aqui, mas o meu objetivo hoje é realmente passar para vocês como é que a gente transformou esse arquivo 2D, esse desenho com curvas e linhas e proporções dentárias sobre fotografias, como é que a gente transformou isso num projeto 3D. A gente levou isso para dentro de um software de enceramento digital, que é o Nemo, que a gente usa para fazer isso, né? Tem outros, tem diversos. Eu gosto de usar o Nemo Smile Design, porque eu tenho ali todas as bibliotecas que o aplicativo tem, além de todas as ferramentas do DSD, por exemplo, a curva do sorriso, curva gengival, proporção interdentária. Tem outros softwares que tem isso também, mas eu estou muito acostumado, eu gosto de trabalhar com o Nemo, ok? Tudo para que a gente possa, então, ter exatamente isso. Aquilo que era um arquivo 2D, né, que a gente só via altura e largura como uma foto, passa a ser algo digital e tridimensional. Primeiro passo muito importante, eu até parei esse vídeo aqui para mostrar para vocês, olha, é relacionar esse modelo com a face da paciente. Então vejam aqui, por transparência, que a posição... Espera aí que eu acabei passando o slide aqui, eu queria continuar o filme. A posição desse arco superior está perfeitamente relacionada... Sumiu o computador aí? Ele está reiniciando aqui o meu... Deixa eu voltar. Desculpa, pessoal, estamos voltando aqui. Ó. Sim, mas acho que agora voltou aí. Pode voltar lá o... Ok. Maravilha, gente. Então vamos continuar aqui, ó. Primeira etapa, quando a gente traz esse modelo digital para dentro do software, é relacionar esse modelo com a face, né? Desse modo, a gente tem o arco facial digital. Teve um pessoal na live aí perguntando sobre arco facial. Eu já dou a angulação antero-posterior desse modelo porque eu estou relacionando aos dentes da paciente na fotografia, ok? E aqui, ó, outro dado bastante interessante. Todas aquelas curvas, né? Curva do sorriso, curva gengival, proporção interdentária, tudo que o DSD App me dá, eu também tenho nesse software aqui, de modo que eu consigo fazer um planejamento exatamente como tinha sido feito no aplicativo. Só que aqui é muito mais real, né, gente? Porque é um arquivo tridimensional. Eu consigo ter todas as medidas reais, medidas de acréscimo, de aumento. Gente, nenhum enceramento manual te dá tanta referência quanto esse enceramento digital. A gente sabe exatamente aquilo que a gente está fazendo, tá? Se eu quisesse, nesse momento aqui, trazer o inferior e fazer movimentos mandibulares no inferior, independente de ser nesse software ou em outro software, eu consigo testar esse enceramento antes de levar ele à boca, para já ver exatamente o que eu vou precisar fazer, talvez no inferior, ou se eu vou precisar alterar esse projeto. Então, tudo passa a ser muito mais previsível, ok? Bom, então a gente passa a ter, isso é a apresentação que a gente encaminha para todos os clientes, né? Todos os dentistas, eles recebem uma pequena apresentação para mostrar para o paciente contando a historinha. Né? Primeiro a gente faz aqui a moldura do sorriso, isso aqui foi feita uma análise facial, né? A gente está usando as proporções X, Y, Z, essa linha está aqui porque a gente acha que você precisa alongar um pouquinho esses dentes, né? A gente está usando biblioteca de dentes naturais, então tudo isso que você está vendo em branco aí é uma morfologia de dente natural. Não foi um técnico que fez essa morfologia. Existem técnicos, artistas e técnicos que fazem dentes maravilhosos, ok? Dentes maravilhosos.
porém são dentes que são uma imitação de um dente natural. O que a gente está fazendo aqui é usar uma biblioteca de dente natural de fato, ok? Então ali, ó, modelo inicial, modelo ideal, uma vista oclusal. Olha o tamanho desse desafio aí, né? Porque a paciente tem algum apinhamento. A gente vai validar esse projeto amanhã ao vivo com vocês. Detalhe, gente, nunca foi feito mockup nessa paciente. Acho que o Serginho pode até garantir isso aí. A gente não fez nenhum tipo de mockup ainda. A gente fez o projeto digital e o mockup a gente vai fazer junto com vocês, tá? A gente vai fazer junto com vocês amanhã. Então, olha lá, ó, todo milimetricamente medido o acréscimo que a gente está fazendo aí. Diga aí, Sérgio. Se tiver alguma coisa que a gente precisa mexer, a gente vai falar o que aconteceu de errado, não tentar descobrir junto com vocês foi o que aconteceu. Mas a ideia é a gente fazer todo o caso ao vivo, na real, junto com vocês. Não é um caso que a gente vai sentar e tratar e lamber o caso para ficar o mais perfeito. Vamos fazer como se fosse um caso de consultório que a gente está fazendo aqui na frente de vocês, odontologia real, porque a gente quer que vocês entendam que isso é o que vocês podem aplicar no consultório de vocês no dia a dia. Fica com a gente. Ó, ontem a gente mostrou documentação e a gente mostrou esse Smile Simulation, que é uma ferramenta fantástica de primeira consulta. Hoje a gente está mostrando como sair desse Smile Simulation e transformar esse 2D, projeto 2D, como é que ele está guiando 3D. Amanhã é a consulta de validação de sutura e como a gente apresenta isso de forma que o paciente é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Se fosse paciente de consultório, quanto que custa, como é que eu posso pagar, enfim. E depois a gente vai começar a parte de execução na quarta-feira, onde a gente vai preparar, vai moldar e vai ensinar, para vocês verem tudo ao vivo, tá bom, gente? Então, segue com a gente amanhã, caso ao vivo. Amanhã, caso ao vivo de novo. Isso. Amanhã eu vou fazer uma pequena revisão da dinâmica da primeira consulta, da interconsulta e da segunda consulta, e a gente vai estender um pouco mais falando sobre o mockup, sobre os benefícios do mockup, falando sobre odontologia emocional. Eu tenho aqui um último slide, que na verdade já é um vídeo, mostrando aqui, ó, que vocês vão ver isso também, a gente fazendo na consulta de preparo. São as guias de preparo ou guias de controle de profundidade, tá? O Serginho mostrou alguma coisa na aula dele, mas olha, só chamando a atenção que elas são desenhadas exatamente sobre o design ideal do paciente. Então a gente consegue saber o espaço, por exemplo, que já tem. Alguns dentes já tem espaço para cerâmica, outros dentes o Serginho vai ter que criar esse espaço ainda. Esse caso ele é aditivo em algumas partes e quase subtrativo em outras, como esse lateral ali, por exemplo. Ó. Esse lateralzinho aí está bem justo. Tá bem justo o design. Então a gente vai ter que criar o espaço para cerâmica. Tá certo? Bom, Serginho, mais algum recado final aí para o pessoal? Isso. Vamos lá, ó. Terezinha fez uma pergunta. Ela falou assim: quero ver caso com grande bruxismo. Terezinha, é o mesmo processo. Vou te falar, essa é a minha rotina. Eu sou reabilitador oral. A minha rotina no dia a dia é tratar pacientes com, e afinal, de quem não é, né? Hoje a gente vive no país mais ansioso no mundo, na época mais ansiosa da história. Então, assim, é muito comum a gente tratar. O bruxismo, ele não é contraindicação para nenhum tipo de tratamento. O que a gente precisa é entender as causas, tentar controlar isso, reabilitar o paciente e proteger depois, tá? Então, assim, é a nossa rotina. Nossa rotina é essa. E essas ferramentas vão te ajudar de forma fantástica a tratar pacientes que tenham bruxismo, que tenham perdas de estrutura causada por diversas situações, como biocorrosão, enfim, tudo aquilo que a gente aprendeu lá no curso do PV, tá? Mais alguma coisa, Anjo? Falar, gente, né, ó, que essa é a segunda live de 7. Amanhã a gente vai se encontrar novamente aqui às 19 horas. Como o Ângelo falou, a gente vai fazer uma recapitulação desse nosso fluxo, a gente sempre vai trazer ele à tona de novo para que isso entre na sua cabeça, como é que ele funciona, só que a gente vai avançando e aprofundando para você entender todas as ferramentas. E a gente vai fazer paciente ao vivo, a gente vai pegar esse planejamento que o Ângelo acabou de mostrar, esse 3D,
e a gente vai mostrar para vocês o modelo impresso e vamos mostrar como levar isso em boca da forma correta e principalmente como apresentar isso para o paciente de forma que ele fique encantado e que ele possa dizer sim. Tá? A gente vai mostrar uma maneira bem prática de fazer isso no seu dia a dia, sem precisar você virar um fotógrafo, ter um estúdio no seu consultório. A gente vai mostrar isso de maneira muito simples, que todo mundo vai conseguir fazer no próximo mockup. Tá bom? Cola na gente. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Hoje eu lancei um desafio lá no meu Stories. Quem não viu, eu vou fazer esse mesmo desafio aqui. Se essas lives estão sendo bacanas para você, se essa live está te trazendo conteúdo que é relevante, como a gente acha que é, se está te fazendo crescer, poxa, chama os amigos para participar com a gente. Chama 2, 3 amigos. Vamos lá, chama todo mundo, chamar 3 amigos para participar com a gente amanhã. Amanhã a gente vai fazer essa recapitulaçãozinha e vai avançar dentro do fluxo e vamos fazer paciente ao vivo. Vai ser muito legal. E até sábado vocês vão ver um caso completo, com cimentação, sobre isolamento absoluto, e vão entender muito mais sobre o fluxo digital e também as alternativas para quem não tem ferramentas ainda digitais. Coisa boa, tá, gente? Obrigado de coração mais uma vez a todos aí que investiram seu tempo, não é perder seu tempo, na verdade, investiram seu tempo em se capacitar. Você está aqui, é sinal que você quer algo mais, você está se preparando para dar os próximos passos rumo à sua evolução e que você tem respeito e carinho pelos seus clientes, porque você quer entregar uma melhor odontologia e eu tenho certeza que o conteúdo que a gente traz para você vai fazer você ser um dentista melhor, não só tecnicamente, mas melhor junto ao seu paciente, que é o fim do nosso trabalho. Não trabalha para si mesmo, a gente trabalha para entregar algo legal para os outros. Obrigado por vocês estarem aqui, parabéns por vocês estarem aqui. É sinal de que vocês querem dar o próximo passo e o que a gente puder fazer para que você dê esse próximo passo, conte com a gente. Valeu, Anjo. Bom demais, meu irmão. Estar com você mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos. O Serginho já falou bastante aí. Faço dele as minhas palavras também. Um beijo no coração de todo mundo. Amanhã a gente está aqui às 7 horas, novamente. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, galera. Beijo.